Como você enxerga a morte? O fim de tudo? Ou apenas uma passagem? Não há como negar que é sempre um momento delicado, não é? Para aqueles que ficam, restam as lembranças. E, normalmente, uma forma de homenagear quem se foi é através de uma inscrição na lápide. Pode ser uma palavra, uma frase ou mesmo um desenho. O importante é destacar grandes momentos do passado, não é? O problema é que algumas mensagens em túmulos são, no mínimo, arrepiantes. Bom, caso algum dia você visite Salt Lake City, no estado americano de Utah, eu sugiro que você passe pelo cemitério da cidade. Tá bom, eu sei que não parece um passeio muito agradável. Mas se você gosta de mistérios, então, meu caro, confie em mim. Uma lápide nesse cemitério tem uma inscrição um tanto quanto macabra, que nem mesmo abre margem para diferentes interpretações. Uma mulher chamada Lily E. Gray viveu de 1881 a 1958 e foi enterrada neste mesmo cemitério. Em sua lápide, ao invés de escreverem as clássicas inscrições "Descanse em paz" ou "Em memória de..." foi colocada a frase "Vítima da besta 666". Uau! Como eu disse, é uma inscrição bem direta. E a única interpretação possível é que Lily perdeu a vida por causa do diabo. Mas como será que aconteceu isso, Possessão demoníaca? Uma dívida com um pacto? Bom, infelizmente é aqui que mora o mistério. Ninguém sabe ao certo o motivo de terem escrito essa frase. A maior pista poderia estar no obituário dela. Só que o documento informa que Lily morreu de causas naturais, sem nenhum detalhe extra envolvendo o sobrenatural. E, por outro lado, seu último marido, com quem Lily foi casada por 6 anos, tinha um histórico de problemas de saúde mental e acabou sendo preso décadas antes. Para alguns, essa condição pode ser uma pista de que tudo não passou de um mal-entendido. Mas, em contrapartida, a área próxima foi o lar de muitos seguidores de Aleister Crowley, aquele ocultista famoso por se envolver com magia. Há quem diga que esses seguidores talvez soubessem de alguma informação sobre a morte de Lily e deixaram marcado na lápide dela. Uma informação que pode ser mais segura e escondida, Diferentemente desse caso, a história da lápide de Giles Corey é bastante conhecida entre a população de Salem. Justamente a cidade onde ocorreram aqueles trágicos julgamentos de pessoas acusadas de bruxaria. Giles foi uma dessas pessoas. Um fazendeiro, membro da igreja, que recebeu uma sentença diferente na época. Olha só, no final do século XVII, os acusados de bruxaria costumavam ser condenados à morte por enforcamento. No entanto, Giles
foi esmagado por pedras, enquanto os torturadores tentavam fazê-lo confessar a prática de magia. De pedra em pedra, eles exigiram que o homem assumisse ser devoto do diabo. Porém, segundo testemunhas, a única coisa que tiveram em troca foram as palavras. Mais peso. Podem colocar mais peso. Mais peso. Mais peso. Depois de 2 dias de tortura e nenhuma confissão, Giles sucumbiu à dor e perdeu a vida em setembro de 1692. E, embora tenha sido enterrado em uma cova anônima, o lugar foi encontrado tempos depois e recebeu uma lápide com a inscrição: pressionado até a morte. Com o tempo, uma lenda começou a circular pela cidade. Uma que dizia que Giles costumava aparecer e caminhar pelo cemitério sempre que um desastre está prestes a acontecer. Dizem que o espírito dele foi visto por lá na noite anterior ao grande incêndio de Salem. Uma tragédia que deixou milhares de pessoas em casa. Bom. Essa tosse. Continuamos. Enquanto isso, no cemitério Greenmount, em Baltimore, pode ser que você não queira se aproximar da lápide de Elijah Bond. Isso porque, além das datas de nascimento e morte, a parte de trás da lápide, olha só, tem um tabuleiro Ouija esculpido. Esse tabuleiro você conhece. Conhece, não é? Ele é usado para comunicação com espíritos. E por causa de todo o misticismo, o objeto se tornou o centro de muitas histórias de possessões demoníacas. Já no caso da lápide do Sr. Bond, a explicação é um pouco mais, digamos, surpreendente. Durante o século XIX, ganharam fama os tabuleiros que prometiam fazer uma ponte entre o nosso mundo e o plano espiritual. Inicialmente, eles ficaram conhecidos como tabuleiros de fala, com o alfabeto na superfície e o uso de um indicador para mover entre as letras e receber as mensagens. Foi então que, em 1890, o empresário Elijah Bond teve a ideia de começar a vender essas tábuas e patenteou o nome Ouija. Ninguém sabe exatamente de onde surgiu e o que, de fato, significa essa palavra. A hipótese mais aceita é a de que o próprio tabuleiro escolheu o nome durante uma sessão entre o empresário e a cunhada. O fato é que, nas décadas seguintes, o mecanismo se tornou bastante famoso, sobretudo no meio católico. Quando Elijah Bond morreu em 1921, ele acabou enterrado em uma cova anônima, muito difícil de ser localizada. Bom, difícil era, mas não impossível. 86 anos depois, Robert Murch, um colecionador de tabuleiro Ouija, conseguiu encontrar o local de descanso do empresário. Robert levou 15 anos para achar o túmulo. Um trabalho que teve que ser feito lado a lado com os proprietários do cemitério. Uma vez com a localização em mãos, ele reuniu fundos para construir uma lápide digna do homem que popularizou a tábua. Bom, hoje em dia, o lugar é bastante visitado por pessoas interessadas no sobrenatural. E eu me arrisco a dizer que, se alguém tentar usar o tabuleiro na lápide, talvez consiga se comunicar com Elijah Bond.
Você teria coragem? Agora, um túmulo que deixa bem evidente que não é nada seguro perturbar. É o da americana Mary E. Hart. E o motivo disso é simples. Na parte de cima da lápide, uma inscrição diz que o povo será perturbado à meia-noite e morrerá. Sem enrolação, como você pode ver. A história por trás dessa mulher é cheia de mistérios. E tudo começa com a possível causa da morte de Mary. De acordo com a lenda, ela teria sido enterrada viva acidentalmente, depois de desmaiar e ficar muitas horas desacordada. Mary, então, teria morrido à meia-noite. Um horário bem simbólico para histórias de terror, não é? A lenda ganhou tanta popularidade que a mulher passou a ser conhecida como Midnight Mary pela população da cidade de New Haven, onde ela foi enterrada. Midnight em inglês, você sabe, não é? Significa meia-noite. Além de ser o suposto horário da morte, também é o momento em que o espírito de Mary aparece para assombrar a cidade. Além disso, o que reforça ainda mais a história é o restante da inscrição na lápide. Logo abaixo da ameaça está escrito que, um pouco após o meio-dia, próximo da hora de recomeçar seus afazeres diários, com o corpo e a sua mente funcionando perfeitamente, tendo caído prostrada, permaneceu inconsciente até morrer, à meia-noite de 15 de outubro de 1872. Na época em que a lenda se espalhou, um dos parentes de Mary disse que estava tendo pesadelos vívidos com ela, tão reais que o levou a pedir uma exumação do corpo. Para o espanto de todos, havia sinais de que Mary ainda estava viva quando foi enterrada, com arranhões na tampa do caixão e vestígios de que houve alguma movimentação lá dentro. Algumas pessoas dizem que Mary foi considerada uma bruxa no século XIX e a sua punição foi justamente ser enterrada ainda com vida. Já outros falam que qualquer pessoa que profanar a lápide ou sequer andar pelo cemitério depois da meia-noite será encontrada morta logo em seguida. A verdade é que é apenas o tempo. O tempo. O tempo dirá se essas lendas são reais ou não. Enquanto as respostas não chegam, o melhor a se fazer é deixar as almas dos cemitérios descansarem em paz.